Oi, meus alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nayana, sou a professora de Ética. Hoje nós vamos para a nossa aula número 4. O assunto que a gente vai trabalhar hoje é os amigos que necessitam de cuidados especiais. Peguem o livro de vocês de Ética, abram lá na página 26 e bora começar. Você já ouviu que existem pessoas que precisam de cuidados especiais? Às vezes, procuramos uma palavra mais adequada para quem não enxerga, não ouve ou não se locomove, ou se locomove com alguma dificuldade. Quando alguém tem alguma dessas dificuldades, a gente diz que essa pessoa tem uma deficiência. Mas o que significa a palavra deficiência? Deficiência é qualquer tipo de perda ou ausência que limite as funções físicas, sensoriais ou intelectuais de uma pessoa. Ou seja, é quando uma pessoa não tem ou teve uma perda de alguma das suas funções no corpo, tá bom? Para a gente conhecer melhor os tipos de deficiência que existem, eu vou mostrar para vocês quais são elas. Existem 4 tipos de deficiência. A deficiência auditiva é quando tem a perda parcial ou total da audição em um ou em ambos os ouvidos. Ela pode ser classificada de diferentes níveis. A perda da audição leve, moderada, acentuada, severa, profunda ou até mesmo a perda total de audição. Em algum desses casos, as perdas podem ser auxiliadas com o uso do aparelho auditivo, ou seja, a pessoa pode voltar a escutar um pouco com o uso desse tipo de aparelho. Tem também a deficiência visual. A deficiência visual é a redução parcial ou total da visão de um ou de ambos os olhos, que não podem ser melhoradas com a ajuda de lentes, tratamentos clínicos ou cirúrgicos. Quem usa óculos, ele tem um problema de visão, mas não é uma deficiência. Deficiência é quem tem a perda dessa visão. A deficiência físico-motora. Ela é caracterizada pela alteração completa ou parcial de um ou mais partes do corpo humano, que leva à redução ou à perda das funções motoras. Essa deficiência ela pode decorrer de má formação, lesões neurológicas ou lesões neuromusculares. Às vezes também por causa de acidentes. A pessoa pode perder uma função do corpo porque sofreu um acidente. Tem também a deficiência mental intelectual. Essa é a deficiência que provoca uma alteração no funcionamento psiconeuromotor e intelectual, podendo apresentar limitações associadas a diferentes áreas, como a comunicação, o cuidado pessoal, as habilidades sociais, de trabalho e acadêmicas, entre outros. Essas deficiências podem ser classificadas como leves, moderadas, graves e profundas, tendo em consideração a função da capacidade intelectual e outros comprometimentos do comportamento humano. As pessoas com deficiências visuais, auditivas, físicas ou intelectuais merecem um cuidado especial, mas de forma nenhuma elas deixarão de fazer o que desejam. Claro que cada uma tem a sua limitação. Pensando numa forma de exercer a cidadania, muitos projetos foram feitos e colocados em práticas para facilitar a vida das pessoas com deficiência. Vamos ver algum deles? No trânsito, foram idealizadas calçadas com rampas para facilitar a acessibilidade dos cadeirantes, locais apropriados para os estacionamentos, semáforos sonoros para pessoas que têm deficiência visual, e nos locais públicos foram elaboradas rampas com sinalização. Nos meios de transporte, foram adaptados para receber os cadeirantes, facilitando os acessos às estações de usuários com deficiências físicas, implementando elevadores dentro dos ônibus, botando locais adequados para eles sentarem e os ajudando na hora de entrar no ônibus. Nos locais públicos,
Foram elaboradas rampas de sinalizações e demarcações no chão para facilitar a locomoção das pessoas com deficiência. É muito bom a gente conhecer os tipos de deficiência que existem e o que está sendo feito para que essas pessoas possam ter uma vida que a gente possa dizer normal e igual a todo mundo. Sabem por quê? Porque todos nós temos os mesmos direitos. Em 1948, a ONU fez uma Declaração dos Direitos Universais dos Direitos Humanos que diz que todos os seres humanos nascem iguais e livres, em dignidade e direitos, e que todas devem comportar-se fraternalmente uns com os outros, ou seja, todas as pessoas devem cuidar, tratar bem e respeitar uns aos outros. Isso nos quer dizer que temos direitos, mas também devemos cumprir os nossos deveres como cidadãos. E as pessoas com deficiência não são diferentes. As pessoas com deficiência têm os direitos e podem e querem tomar suas próprias decisões e assumir as responsabilidades por cada uma dessas escolhas. Afinal de contas, elas têm os mesmos direitos e os mesmos deveres que nós. As pessoas com deficiência são pessoas como eu, como você, como todas as outras pessoas. Têm os mesmos direitos, os mesmos sentimentos, os mesmos receios, os mesmos sonhos. Elas em momento nenhum devem ser tratadas com diferença. A gente deve ajudar quando elas precisarem, agir com naturalidade e, principalmente, sempre respeitar cada uma delas. Agora que a gente já conheceu os tipos de deficiência, o que estão fazendo para ajudar essas pessoas e como a gente deve tratá-las, a gente vai começar a fazer as nossas atividades. Peguem lá o livro na página 27. Na primeira questão, diz assim: você já observou o bairro onde você mora? Nele, podemos encontrar modificações para pessoas com deficiência se locomoverem tranquilamente? Vocês já repararam se aqui pelo bairro onde a gente mora tem aquele tipo de marcação no chão, ou semáforos sonoros, ou locais específicos para deficientes? Se existir, eu quero que vocês escrevam quais são, tá? Na segunda questão, circule na cena o que seria necessário para a pessoa com deficiência ter a sua locomoção facilitada. Escreva uma legenda explicando a razão. Olhem só, o menino quer ir para a calçada. O que está faltando aí para ele poder subir na calçada, né? Seria uma rampa, né? E na segunda imagem, o rapaz que tem um problema, uma deficiência visual, está andando pela calçada e a calçada está cheia de buraco. O que deveria fazer, o que deveria ter nessa calçada para que ele não se machucasse? Agora lá na página 28. A terceira questão diz o seguinte: e a sua escola? Ela é adaptada para receber alunos com alguma deficiência? Se for adaptada, registre as adaptações. Se não for, o que seria necessário para torná-la acessível? Aqui na escola, nós modificamos um pouco as rampas, nós botamos locais com rampas, que é para poder as pessoas que tiverem deficiência se locomover. E nós criamos um banheiro adaptado apenas para quem tem deficiência. Ele não fica no corredor principal, ele fica mais para dentro da escola. Mas se vocês tiverem mais algumas sugestões, né, do que a gente precisa fazer para adaptar a escola, é só escrever aí nas linhas, tá? Na quarta questão, escreva abaixo de cada imagem a deficiência que ela se relaciona. Na primeira imagem, dá para ver que ele está usando uma guia e um cão-guia para ajudar. Que tipo de pessoa, que tipo de deficiência é essa que precisa desse tipo de ajuda? Na segunda imagem, são rampas. Que deficiência que precisa de rampas? E na terceira é um aparelho auditivo. Qual é a deficiência que precisa do aparelho auditivo? Na quinta questão, você conviveu ou convive com alguma pessoa com deficiência? Se sim, se não, ponham aí a resposta. Se a sua resposta for sim, escreva a deficiência dela, da pessoa com quem você conviveu, e os cuidados que ela precisa, tá? Na sexta, você concorda com a seguinte afirmativa? É preciso aprender a conviver com as diferenças entre as pessoas. Você concorda com isso?
Se sim ou se não, põe aí a resposta. E na 7ª questão, você vai observar a imagem. A atividade anterior diz que devemos aprender a conviver com as diferenças. Você acha que as diferenças só estão relacionadas às pessoas com deficiência? Você acha que as diferenças só estão relacionadas às pessoas com deficiência? Converse com seus colegas e professores e registre suas conclusões. Como a gente não pode conversar porque a gente não está na sala, você vai conversar com o papai, com a mamãe ou com quem puder lhe ajudar para responder essa pergunta. Você acha que as diferenças só estão relacionadas às pessoas com deficiência? Façam tudinho com calma. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? E a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau!